Olá, cabeçudos! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca e a Olivia do Cabeceira, por que não? E a gente hoje vai fazer um vlog, eu vou tentar fazer, né? Porque, gente, como vocês podem ver, eu não estou arrumada, a casa está bagunçada, é a vida como ela é, né, Olivia? E a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que me marcou profundamente, que é As Crônicas de Nárnia, mais especificamente a Cadeira de Prata. Mostra pra eles, Olivia. Isso, bonito, né? Isso, mostra! E é um dos livros dessa nova edição da HarperCollins, nessa edição que tá linda, maravilhosa, né, Olivia? Olha só. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou ler com a Olivia, porque sim, gente, ela ama livros. Eu incentivo muito a leitura aqui em casa, sempre tô lendo um livrinho pra ela. Não sei como vai ser a leitura especificamente desse daqui, porque não tem muitas figuras. E aí eu vou contando pra vocês a nossa experiência como leitoras, tá bom? Bora lá? Era um dia de outono sem graça, e Gil Fontes chorava atrás do ginásio. Estava chorando porque tinha sofrido bullying. Esta não vai ser uma história de escola, portanto vou dizer o mínimo possível sobre a escola de Gil, que não é propriamente um assunto agradável. Bom, o primeiro e segundo capítulo conta um pouquinho sobre a história da Gil Fontes. Essa versão aqui da HarperCollins, ela traz novos nomes, né? Eu não estou muito familiarizada, porque eu li em outra edição da última vez que eu li. E conta a história do Pífio, mais conhecido também por nós como Eustáquio. O Eustáquio, não sei se vocês se lembram, ele já foi até as terras de Nárnia com seus primos, Edmundo, Lúcia e Pedro. E ele voltou transformado nessa experiência. Dizia que ele era um menino chato, insuportável. Ele teve uma experiência profunda ali com Aslan na última vez que ele foi para Nárnia e ele voltou no seu ano letivo completamente transformado. A Gil Fontes, ela estava passando, digamos assim, que por um bullying, sendo perseguida por alunos ali da sua sala de aula. E o Eustáquio, eu não vou conseguir chamar ele de Pífio, tá, gente? Ele se oferece para ajudar ela a fugir desses alunos e oferece simplesmente uma ida a Nárnia. E, de alguma forma ali meio mística, né? Entendam quando eu falo místico, eles conseguem ir para Nárnia. A princípio eu já estava um pouco desconfiada, achando que o Eustáquio não tinha mudado, que ele estava de tiração com a cara dela, mas no final das contas ela percebe que de fato ele estava falando a verdade e ela chega até as terras de Nárnia. Chegando em Nárnia, eles têm, digamos assim, que um desencontro, porque a Gil tenta de alguma forma fazer uma graça ali com o Eustáquio, ele acaba se afastando dela, caindo de um penhasco, mas na verdade os ventos ali de Nárnia acabam levando ele para Nárnia mais rápido, enquanto ela fica sozinha. E ela se arrepende profundamente dessa gracinha que ela fez, e a única escapatória que ela tem é passar pelo leão. Diz que tinha um rio ali muito bonito, e ela estava morrendo de sede, mas tinha um leão, que era Aslan, né? Que está impedindo a sua passagem. Mas chega um momento tão crítico da sede dela que ela só tem uma escolha. Ou eu morro pelo leão ou eu morro de sede. E ela resolve se arriscar tentando passar pelo leão. E é aí que ela tem o primeiro contato com Aslan, que logo de cara já confronta ela, dá aquela gracinha que ela fez, né? E dá uma missão, digamos assim, para ela se redimir. A missão que ele dá para ela é basicamente, assim que ela chegar nas terras de Nárnia, pedir para que o Eustáquio tentasse identificar um velho amigo, que é o príncipe Cáspia, né, de outras histórias ali. E ela com muita facilidade se esquece dessa missão ou dessa listinha de tarefas que Aslan passa para ela. Por que o Cáspia tinha fugido para uma terra distante, né? O que tinha acontecido? Muitos anos atrás, a sua esposa, ela tinha sido envenenada por uma cobra. O seu filho, o príncipe Hylian, ele ficou obcecado com a morte da mãe e ele tentou perseguir essa serpente onde é que ele ia. Até que em uma dessas buscas ele acabou desaparecendo também. Muitos anos depois, né, o rei Cáspio já estava desiludido, decepcionado de tentar de alguma forma buscar pelo seu filho. Ele acaba partindo para uma terra distante, né, digamos assim que já desistido.
E é nesse momento que a Gil Fontes e o Eustáquio chegam nas terras de Nárnia. Digamos assim que eles tiveram um desencontro. Então eles não puderam nem conversar com o antigo amigo do Eustáquio, né, agora rei, Cáspian, sobre a missão deles. E eles tentam de alguma forma tentar se redimir. Tanto encontrando o rei Cáspian e principalmente encontrando o Hylian, que é o príncipe desaparecido. E para isso eles têm a ajuda das corujas, como eu falei para vocês, né? E aí que a gente vai ter um parlamento de corujas para decidir de fato como elas podem ajudá-los nessa missão. Esse parlamento de corujas, né, ele acontece de madrugada, e ele é, digamos assim, que uma reunião super secreta das corujas, onde elas decidem assuntos importantes, né? A Gil e o Eustáquio são levados lá, e lá são contados mais detalhes dessa história, né, do desaparecimento do rei Hylian, da morte da rainha e tudo mais. Há boatos, né, há rumores de que o príncipe Hylian, ele não foi embora, né, mas ele foi enfeitiçado por uma dama verde, que também era a serpente que matou a mãe dele, né? E as corujas dizem que há rumores de que esse príncipe, ele foi sequestrado, na verdade, né? Mas elas não tinham muito mais informações e elas decidem levá-los até um tamarino chamado Poço Aflito ou Brejeiro. Eu prefiro o nome Brejeiro, porque eles são levados até esse brejeiro Poço Aflito e ele é meio que estranho, é como se ele fosse um humanoide com mistura de sapo, com mistura de... Não sei, assim, ele é muito quieto, muito observador, tem uma vida muito simples, mas é meio que um humanoide sapo, assim, não sei dizer ao certo. E ele vive como se fosse assim, numa espécie de um pântano, de um lugar alagado, enfim. Ele é extremamente pessimista e tem até um pouco de humor nisso, mas ele tem mais informações sobre, de fato, o paradeiro, né, desse rei Hylian, e é ele quem vai guiar a Gil Fontes e o Eustáquio pro submundo, e aí, de fato, é aí que começa a aventura. E eu vou ter que parar por aqui porque nós temos uma menininha um pouquinho inquieta. Olá, pessoal! Estamos nós aqui em mais um dia, né, Olivia? De leitura da Cadeira de Prata, né? Continuando aquilo que a gente leu no nosso último capítulo. E nós encontramos aqui um personagem que, digamos assim, que ele é estranho, mas ao mesmo tempo fundamental para essa jornada do Eustáquio e da Gil Fontes, que é o Poço Aflito, ou então o Brejeiro. Eles vão, então, rumo a um castelo para começar, de fato, essa missão. E esse brejeiro recebe informações de uma dama cinza, que mais pra frente a gente vai descobrir, de fato, quem que é, para conseguir resgatar o príncipe Hylian. E eles chegam até esse castelo e a jornada é muito difícil. Eles enfrentam neve, fome, frio, e quando eles chegam lá, de fato, eles ficam vislumbrados pelas regalias, pela beleza, por todo aquele conforto que eles estavam recebendo. E digamos assim que eles ficam encantados e se esquecem de fato da missão que Aslan tinha passado para eles. Escolhem numa espécie de feitiço ou sonho profundo que impede com que eles abram os olhos para a realidade. Com exceção do Poço Aflito, porque digamos assim que ele é o mais pessimista e também o mais pezinho na realidade. Então ele é o responsável por sempre lembrar as crianças de fato da missão que elas deveriam cumprir. Ele nunca levou aquele povo muito a sério, aqueles gigantes, né? E no final das contas ele chegou à conclusão, né? E era verdade que aquele povo estava tentando fazer das crianças um belo banquete dali poucos dias, uma festa que ia ter na cidade, né? Ele é responsável então por avisar e acordar as crianças desse feitiço e eles conseguem fugir a tempo, rumo aí então, né, ao submundo em resgate ao príncipe Hylian. Essa passagem, essa jornada, esse caminho também para o submundo é muito difícil. Fala assim que não sabe ao certo se durou horas ou dias, porque eles estavam tão submersos em tudo aquilo, eles estavam tão assim, digamos que pesarosos, o ambiente refletia também o estado de alma deles. E eu quero falar para vocês mais uma vez da importância do Poço Aflito para trazer as crianças para a realidade daquilo que eles estavam vivendo, né? O Poço Aflito já estava acostumado a viver tempos sombrios, escuros, sozinho, então ele foi fundamental para que as crianças continuassem seguindo a travessia sem olhar para trás. Até que no final do capítulo, de fato, eles chegam ao submundo. Mas como vocês podem ver, a Olivia está muito agitada, então isso é assunto para um próximo dia. Bom dia! Gente, a Olivia dormiu por 2 horas seguidas, eu nem sabia o que fazia com esse tempo. Vamos continuar aqui, né? A nossa leitura das Crônicas de Nárnia, Cadeira de Prata e os nossos comentários a respeito do assunto. Bora lá? No último capítulo a gente leu aqui, né, Olivia, que a Gil Fontes, o Poço Aflito e o Eustáquio /Pífio, eles fugiram do castelo, passaram por uma travessia super difícil e chegaram, de fato, ao submundo, né? E a gente vai descobrir agora o que tem por ali. Vamos lá?
Quem está aí? Gritaram os 3 viajantes. Sou o guardião das paragens da subterra e comigo estão 100 terranos armados. Veio a resposta. Digam-me depressa, quem são e qual a sua missão no reino profundo? Caímos por acidente, disse Poça Brito, com toda sinceridade. Muitos caem e poucos se retornam à terra iluminados pelo sol, disse a voz. Prepare-se agora para ir comigo até a rainha do reino profundo. Bom, nos capítulos aqui que a gente leu, os viajantes, os 3 viajantes, o Poço Aflito, a Gil Fontes e o Eustáquio barra Pífio, né? Eles chegaram nas terras ali do submundo e eles foram guiados ali por um gnomo. E, como já era de se esperar, era uma terra muito triste, com um povo muito triste. Digamos assim que eles eram gnomos, pelo que eu entendi era tipo isso. E eles tiveram contato com essa dama, com essa rainha desse mundo que aparentemente era muito cordial, mas aquela cordialidade um pouco estranha, né? E quem estava mais desconfiado, obviamente, era o Poço Aflito. Ela lembra muito a feiticeira branca ali do Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? A princípio muito cordial com o Edmundo, mas depois a gente descobre de fato quem ela era. E os moradores dessa terra, né? Eles estão completamente tristes, parece assim que o ambiente reflete também no estado de alma deles. Eles encontram aqui no submundo o príncipe Hylian. Agora uma reflexão, né? Como vocês sabem, C.S. Lewis era cristão e tem muita analogia, muito simbolismo cristão por trás das histórias dele. Essa descida ao submundo, né, nada mais é do que uma representação do homem se afastando de Deus e indo ali nas profundezas do pecado, né? Num lugar onde existe uma opressão espiritual muito grande, num lugar onde a presença de Deus está distante. E a feiticeira nada mais é do que a representação do próprio diabo. E a princípio a gente vê, né, quando ela recebe os viajantes, que ela tem uma aparência muito sedutora, um discurso muito sedutor. E é isso mesmo que a Bíblia diz, né, que o diabo ele se traveste de anjo de luz para enganar os escolhidos. E o príncipe Hylian, digamos assim, que ele está seduzido por esse encanto dessa dama, dessa feiticeira. Isso a gente pode considerar como se fosse uma cegueira espiritual, né? Muitas pessoas estão enganadas pelo diabo e não conseguem enxergar de fato a realidade. E elas perdem completamente a sua identidade, elas se esquecem de quem elas são em Deus. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com o príncipe Hylian. E no momento em que o príncipe Hylian está preso ali à cadeira de prata, nada mais é do que a representação do ser humano preso ali numa vida de pecado, em que ele não consegue de fato enxergar a realidade. E essa decisão da Gil Fontes e dos outros viajantes de ouvir a voz de Aslan, ouvir a instrução de Aslan, né, e desamarrar o príncipe, nada mais é do que a representação de uma fé, mesmo que tudo ao redor pareça o contrário. Porque se eles se deixassem ser guiados pelo que o príncipe Hylian estava dizendo no auge da sua loucura, com certeza eles não soltariam o príncipe. Mas tem um ponto muito importante que ele começa a falar em nome de Aslan. E uma das coisas que Aslan fala para eles, né, antes dessa viagem, é que tudo aquilo que o príncipe Hylian fala em nome dele era verdade, era para eles levarem em consideração. É a mesma coisa quando a gente fala em nome de Jesus, vocês entendem aí a associação? E aí, de uma forma muito corajosa, esses viajantes decidem desamarrar o príncipe Hylian e ele recobra a sua consciência de fato sobre quem ele era e o feitiço é desfeito. E aí chega no ápice da história, que é o momento em que a feiticeira descobre a traição, né? E aí existe uma batalha, né, entre a feiticeira e os viajantes. E é o momento que, como eu disse, né, é o auge do livro. E ela tenta seduzi-los falando que o mundo real não é real, que o mundo real era o submundo, né, de que Aslan não existe, coisa do tipo. Mas agora eles já estão muito cientes daquilo que eles devem fazer, que é derrotar a feiticeira. E eles conseguem. Na verdade, o príncipe Hylian consegue derrotar a feiticeira depois que ele recobre a sua consciência. E juntamente com a libertação do príncipe Hylian, todos os outros moradores ali do submundo, os gnomos, também recobram a sua consciência e eles são libertos. E eles querem, sim, de fato, voltar para a casa deles, que é, na verdade, as Terras de Nárnia. E aí a gente tem o final do livro, que são os viajantes voltando com todo aquele povo que estava escravizado às Terras de Nárnia e a feiticeira derrotada. Olha só a associação que a gente tem com o Evangelho, né? Da gente indo para o nosso lar celestial,
né? Satanás sendo derrotado, enfim. Ah, esqueci de um adendo muito, muito importante, né? No momento em que, de fato, a feiticeira se revela, ela revela que ela é a serpente que matou a rainha, né? Como a gente já suspeitava. E aí a gente tem todo um retorno, né? Não só dos viajantes às terras de Nárnia, mas também os gnomos que agora estão libertos, eles desejam retornar a Nárnia, que é, digamos assim, que é a sua terra natal. Chegando em Nárnia, eles descobrem que o rei Caspian havia falecido, ou seja, ele nem teve a oportunidade de se reencontrar com seu filho que havia desaparecido. Mas, graças a Aslan, Aslan permite, digamos assim, que permite o encontro póstumo dos dois para que eles de fato possam se despedir. E a história se encerra, né, conclui-se com a Gil Fontes e o Eustáquio voltando à cena original lá na escola. De modo geral, acho que o que mais me fascinou e me prendeu nesse livro são as inúmeras alegorias com o cristianismo, com a palavra de Deus. Eu acredito que ele é um dos livros mais explícitos a respeito da criação, queda e redenção do que qualquer outro que C.S. Lewis possa ter feito. E aí, Olivia? Você gostou da cadeira de prata? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sei que ficou um pouco caótico, mas é muito difícil gravar com uma criança, ler com uma criança, mas eu tentei fazer meu melhor. E nos próximos, né, Olivia, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo de uma forma melhor. E eu acredito que é apenas o primeiro de muitos e muitos livros que eu vou ler aqui com essa pequena gorducha. É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você gostou da participação da Olivia. Um abraço e até a próxima. 1, 2, 3 e tchau, pessoal!